Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e eu quero te falar hoje sobre um esquema que rola aqui na cidade que vai ajudar muito a tua viagem, que é o esquema de placas azuis, as Blue Plaques. Não é placa de carro, tá? Essa é placa de casa. Mas Rafa, casas não tem placas, eu sei, mas tem algumas delas que tem. Porque eles colocam umas plaquinhas azuis para mostrar, para registrar que naquele lugar morava uma grande personalidade da história. Pode ser algum general de guerra, pode ser um primeiro-ministro, um escritor, um músico, um escultor, um youtuber, que é guia turístico também e que é do Brasil, e que tu deve te inscrever no canal dele agora. Esse esquema é hoje administrado pelo English Heritage, que eles têm várias propriedades também pelo país inteiro, na real, e também fazem, então, hoje em dia, esse esquema de plaquinhas, tá? E as plaquinhas são redondinhas, azuisinhas e feitas de cerâmica. Tem lugares, especialmente estabelecimentos comerciais, na real, que colocam uma plaquinha azul por conta própria, assim, tipo, eu sei que aqui morou, aqui trabalhou fulano, então vai lá e coloca, até para atrair mais clientes, né? Mas esse não é o do esquema oficial. Do oficial tem mesmo assim mais de 900 placas em Londres, 900, então tipo assim, é legal conhecer todas, mas né, acho que vai faltar dias na tua viagem, não sei. Tem esse pressentimento aqui. E um dos pré-requisitos que eles pedem para isso é a pessoa tá morta há mais de 20 anos. Isso, pelo que eu vi a respeito, é para ver se a boa reputação da pessoa continua viva, mesmo depois de 20 anos. Olha que legal, é uma ideia boa, né? E faz sentido isso. Imagina, tipo, se fosse, por exemplo, no Brasil, ia botar lá, aqui morou, Hélio dos Passos. Passa 20 anos, ninguém sabe. Passa 2 anos, ninguém sabe quem é Hélio dos Passos. Sabe quem é Hélio dos Passos? Tem a pesquisa aqui em cima, aqui nesse... Responde a pesquisa, me fala se tu se lembra ou não do Hélio dos Passos. Se tu não te lembra, mesmo assim depois vai aparecer ali um outro cardzinho que pode clicar para poder assistir um pouquinho do Hélio dos Passos. Não sei a gaivota. Eu falei que tem mais de 900 placas, né, que é placa pra caralho. E um fato bizarro é que só 13% delas é que são de mulheres. Olha só o tamanho da desigualdade. E até fica de dica pra ti um tour que a Elo Rigueto ela faz aqui sobre mulheres incríveis e seus legados. É um tour muito interessante, muito massa, focado especialmente em grandes mulheres e a importância delas pra sociedade que a gente tem como ela é hoje. Então, se tu quer saber mais informações sobre esse tour, tem o link na descrição do vídeo ali, tá? Não é um tour meu, mas é um tour da Elo, mas enfim, é um tour massa, então fica de dica. E tem uma rua chamada Queen's End Gate, que nessa rua é uma das que mais tem concentração de placas. Só nela tem 7 placas pra tu ver. Então, tipo assim, é um esquema que rola fervorosamente pela cidade. Eu tenho aqui alguns exemplos pra ti e eu acho que tu vai curtir, conhecer talvez ou não alguns deles. Um deles, por exemplo, que é a placa mais antiga de todo esse esquema, que ainda tá no lugar, que é a do Napoleão III. Napoleão III. A placa foi colocada em 1867 e é a única, inclusive, que foi colocada antes de a pessoa morrer. Outra pessoa que também ganhou essa plaquinha foi o John Lennon, na casa que ele morava com a Yoko aqui em Londres. Foi rápido, foi de julho a outubro de 68, por 3 meses apenas, e ali ele trabalhou em algumas músicas do álbum branco dos Beatles, e também ali eles fizeram a capa do Unfinished Songs, do Two Virgins, que é uma capa bem... E a Yoko, inclusive, que foi lá inaugurar essa plaquinha, né? Foi lá revelar ela, abrir a cortininha pra ela. Só que massa, se ela abrisse a cortina e tava lá a foto da capa do disco, tipo, surprise. Outra pessoa que tem plaquinha é a Dame Agatha Christie, e nessa casa que ela morou é a única das casas que tinha um lugar para ela trabalhar, para ela poder escrever. E ela relata como tendo um piano de cauda, uma mesa que ela podia trabalhar, um sofá grande também, confortável, e 2 cadeiras para escrever também. Não sei se ela escrevia na cadeira ou se ela sentava na cadeira e escrevia. Essa foi muito boa, nossa. Essa, se eu tivesse pensado, não teria saído tão bem. Não foi boa, né? Eu sei. Outra pessoa que tem plaquinha é o Sir Alfred Hitchcock. Ele se mudou pra lá em 1926, depois que ele casou. E aí, quando ele lançou, inclusive, o 39 Degraus, o filme, ele tava lá nessa casa, em 1935, e ele disse que ele não tinha intenção nenhuma de se mudar, ele não via necessidade de sair daquela casa. Passaram-se 4 anos e ele se mudou. Ele foi pra Hollywood e morreu lá, inclusive. Então dá pra ver que um dos pré-requisitos desse esquema de plaquinhas não é ser digno às suas promessas, né? Pagar promessa, porque senão, se fosse, ele já não teria ganho. Já fica a dica até para poder instituir isso no Brasil também, ó. Pode colocar já aqui morou um político, né? Já pode colocar isso também. Se bem que se chegar pros políticos e dizer, olha, tô com uma ideia de fazer um esquema de umas placas azuis, hein? O que vocês acham? O cara vai olhar para trás e vai dizer, esquema eu tô dentro. Minha conta na Suíça tá disponível, pode pegar com a minha secretária ali, tá tudo certo.
Valeu. Outro ilustre morador de Londres também foi Gandhi, que ele morou aqui em 1888, ele estudou Direito aqui em Londres, depois ele voltou para a Índia em 1891, 3 anos mais tarde só, mas ele mesmo declarou que se tivesse algum outro lugar além da Índia que ele gostaria de morar, esse lugar seria com certeza Londres. Massa, né? Se bem que Índia e Londres são coisas diferentes, são. Entendi o que ele falou? Não muito. Mas faz sentido? Faz, porque foi o Gandhi que falou, então faz sentido. Eu vou falar uma também pra ficar bonito, então. Se eu tivesse algum outro lugar que eu fosse morar além de Londres, seria Londres. Karl Marx também morou aqui no Sorro, hoje em dia é um restaurante que funciona naquela casa, já falei disso nesse videozinho aqui em cima, e eles viviam numa condição meio de pobreza na real naquela casa, sabe? Eles tinham na real, ele ganhava um salário muito baixo do jornal que ele trabalhava de correspondente, um jornal de Nova York, e aí eles dividiam um cômodo para poder dormir, e o outro cômodo era a cozinha e sala de estar, assim, mas ele, nesse cômodo que era o quarto, era a família toda, né? A mulher, os filhos, todo mundo ali, inclusive 2 dos filhos dele morreram nessa casa. E esse esquema de plaquinhas azuis não é só para pessoas. Tem instituições, por exemplo, que pode fazer parte disso. Por exemplo, a Scotland Yard, que na verdade era a sede da Metropolitan Police, que abriu em 1829 lá naquele lugar. Aí depois, mais tarde, eles ampliaram e ficava numa ruazinha, né, do lado da sede mesmo da polícia, da Metropolitan Police, ficava uma rua chamada, na verdade, uma rua chamada Great Scotland Yard. E era por ali que o público entrava, que a imprensa entrava também. Então, quando precisava de alguma coisa, né, as pessoas se dirigiam por aquela entrada ali. E aí depois, com o tempo, as pessoas começaram a chamar a polícia pelo nome da rua a qual ela se localizava. Porque aí dizia, eu tenho que ir lá na Great Scotland Yard. Tem que ir lá na entrada pública da polícia na Great Scotland Yard. E aí cortaram isso tudo e ficou só, tem que ir lá na Scotland Yard. Então, na real, a Scotland Yard não é o serviço secreto, investigação, nada assim, mas simplesmente a polícia de Londres. Simples e prático, né? Sherlock Holmes é que nos enganou bem direitinho. Sir Arthur Conan Doyle, ó, vou te pegar, hein? Tem várias outras pessoas também que participam desse esquema. Van Gogh, ou Van Gogh, enfim, Porta dos Fundos já falou disso. Alan Turing, Virginia Woolf, Marquês do Pombal, Guri em London, tem mais ainda o... Mas enfim, são mais de 900 placas, como eu já falei algumas vezes. Fica a dica para quando estiver caminhando pela cidade, ficar de olho se tu consegue enxergar algumas delas em alguns prédios e ir atrás também dessas pessoas, né, de quem que elas são. Me conta nos comentários qual foi a mais legal que tu achou, se tu fotografou, se tu viu, se tu foi atrás, se tu descobriu alguma história legal, pode estar dando as placas azuis também que eu quero ler o teu comentário, beleza? E te inscreve aqui no canal se tu ainda não é inscrito, porque assim tu vai ficar por dentro dessas coisinhas interessantes e curiosas que tem aqui na nossa Londres, tá bom? A gente se vê semana que vem, domingo que vem, com mais um vídeo aqui no canal. Até lá! Tchau. Meu Deus, Rafael. Não, Rafael.